No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Voltamos com o Show da Tarde de Tadeu Soares. E neste dia é uma conversa, é um bate-papo com o nosso querido entrevistador Rogério Portanova, professor da Federal, escritor, amigo. E nós vamos então conversar um pouquinho sobre esse período que vamos agora viver, que é a época de Natal. Vamos falar de histórias, de lembranças, vamos falar também de Natal e de outros povos, porque eu tenho certeza que o Rogério tem muito a passar para nós. A palavra é tua, Rogério. Oh, querida Ruth, que alegria estar com você aqui, que alegria estar com você, telespectador, a quem eu desejo uma linda e abençoada semana. E nós já estamos entrando no chamado espírito natalino. Vocês já repararam que essa época do ano parece que a gente desacelera um pouco, o coração bate mais forte, a gente começa a pensar naquelas pessoas que a gente não viu, principalmente os nossos parentes, os nossos amigos, e, de certa forma, a gente quer ter essa comunhão, quer encontrar com as pessoas, e eu espero que seja um Natal de paz, e eu já desejo para todos os nossos telespectadores um excelente Natal, um próspero Ano Novo. E agora nós vamos conversar com a nossa querida Ruth, grande escritora, que gosta de contar história. Assim que a história do Natal, ela é uma história pagã, ela vem muito antes do cristianismo e ela seria a ideia do renascimento. Certo. O Natal é o renascimento, Claro. né, Ruth? Ô, Rogério, como a gente falou outro dia na minha terra, na Jaguaruna, é algo que não me sai da lembrança, a ternura do presépio do Natal. Porque hoje é tudo mais sintético, né? É tudo mais bonito, mais brilhante, com muitas luzes. Mas naquele tempo não tinha luzinhas, eram velinhas. E sabe o que a gente fazia? A gente cultivava o arroz para ter graminha no dia do Natal, para o burrinho que ia cuidar do Papai Noel. Pode ser do menino Jesus. Tu acredita nisso? Eu acho uma história linda, maravilhosa, e, ao mesmo tempo, eu me lembro muito daquela expectativa que se tinha de ter as crianças passado um bom ano, que o Papai Noel ia perguntar o que ele fez na escola, se comportou com os pais, para daí vir os seus presentes. E eu me lembro que, na nossa época, o grande presente era uma bicicleta. Meu Deus, Rogério, deixa eu te falar na bicicleta. Eu não tinha bicicleta lá na Jaguaruna. Foi bom tu me falar. E uma amiguinha minha tinha bicicleta, e o meu sonho era andar de bicicleta. E como nós tínhamos um bar e muitos vidros com balinhas, eu fazia uma troca com ela. Eu dava um pacote de balinha para ela me deixar uma volta na bicicleta dela. Olha a coisa de Natal. Então, eu acho que é esse espírito, essa emoção que, na verdade, mostra que nós podemos, sim, ser mais agregados, que a gente pode viver muito mais irmanados do que essas divisões que existiram, sejam econômicas, sejam políticas, e que a gente trabalha nessa direção. Lembrando sempre que o Natal cristão ele veio do Natal romano, do Sol Invictus, e daí eles criam a ideia do renascimento através dessa herança, tanto romana quanto também viking e indiana. Cada uma das culturas já tem nessa passagem, nesse solstício do inverno, principalmente no norte, a ideia do renascimento, a ideia de uma nova busca, e que tão forte veio com essa religião cristã. E uma coisa que eu queria te perguntar, nunca pensei sobre isso. O Natal é comemorado na mesma data, de 24 para 25, em todo o mundo?
Eu assim não posso dizer em todo mundo, mas, por exemplo, eu sei que os chineses têm o ano chinês, onde ali é a grande festa, a grande passagem, e eles não têm essa ideia do Natal como nós temos. Alguns países no Extremo Oriente não têm. Agora, eu sei que a Índia, que tem essa passagem, e do Renascimento também, se não me engano, de o deus Yuna, que era o deus do Renascimento. Os maias tinham também a ideia dessa passagem do 25, essa passagem de ano, e assim várias culturas que, de certa maneira, foram agregando esses valores que inicialmente eram pagãos, depois ficaram cristãos, mas a ideia da irmandade. Certo. Essa está presente em praticamente todas as culturas. Isso, o Rogério, e falando em cristãos, né? O Brasil é um país, né, eminentemente cristão, claro que com várias linhas, né, de religiões e de cultos, e um não é melhor do que o outro. Mas o povo brasileiro, ele é um povo que ele gosta dessa sensação, né, de família, de Natal, de encontro, de reciprocidade. Tu sabes que eu convivo, às vezes, com pessoas até mais simples, que trabalham no dia a dia, em faxina, que moram nos morros. Mas, Rogério, eles não passam o Natal sem fazer a comemoração. Que seja simples o presentinho, né? Até a pessoa que trabalha comigo me ajuda a cuidar da casa, ela diz: Ruth, eu sou obrigada a fazer a árvore só no dia, porque senão os meninos ficam enlouquecidos com aquelas luzinhas, de tanto que amam. E são pessoas mais simples. De alguma forma, o nosso povo brasileiro dá um jeito de comemorar a sua noite de Natal. Eu tive algumas experiências, assim, eu morei muito tempo fora, 6 anos eu morei na França, depois morei outros 5 na Itália, e morei em região muito fria, assim, perto da montanha, onde essa ideia de neve, essa ideia do Natal, essa ideia de fazer aquele boneco de neve, sabe? Sim. Ela era muito presente. Mas eu tive também uma felicidade muito grande, há cerca de 25 anos atrás, de passar o período natalino, não o dia de Natal, ali com o Padre Wilson, aqui no maciço do Sei. Morro da Cruz. Aham. E essa congregação cristã e o trabalho que o Padre Wilson fazia era extraordinário, e se via, assim, parecia que tudo era uma grande família naquele momento do Natal. Eu sempre fui essa coisa de família grande, Sei. então era a nossa família. Aham. Mas ali no morro eu vi que as famílias, elas se integram no Natal e se organizam depois Se para o organizam. Carnaval. E se organizam também. Elas não deixam faltar o seu franguinho assado, a sua farofinha, e dividem, não deixam que um fique sem. Eles se dividem, eles se ajudam. E é isso um modelo social que nós, como sociedade, precisamos aprender. Né? Porque com a construção de apartamentos, né? Porque antes, Rogério, o que era? Era uma casa com uma cerca. Tu falava com o vizinho, lá na Jaguaruna, todo mundo se falava na cerca. Não tinha celular, não tinha telefone. Hoje, as pessoas se falam pelo celular, às vezes dentro de casa se falam pelo próprio celular. Então, nós temos que tentar resgatar, pelo menos na época do Natal, esse espírito de amor, de solidariedade, de apoio, de carinho. E pergunto para ti, dos natais que tu vivesse na tua infância, tem algum que te marcou? Que eu quero falar de uma boneca que um dia eu ganhei. E tu? Bom, é assim, ó. Eu me lembro, eu devia ter de 4 para 5 anos de idade, e a gente tinha um medo muito grande do Papai Noel. Porque ele vinha com aquele você se comportou durante o... E eu tinha muitos primos, e aquilo era um horror. E na hora que ele dizia, e o Papai Noel era meu avô, né? Ele pedia todo mundo para vir, que ele ia abençoar, ele passava a mão na nossa cabeça e disse:
você vai ser um homem de grandes realizações, é um menino muito bom. Aquilo me marcou muito porque eu estava com medo, achei que ele ia me xingar, que ele ia me Sei. bater, e ele foi lá daquele jeitinho Que todo. legal. E todos os meus primos a mesma coisa. Sei. E quando a gente encontra, fala dessa experiência dessa que experiência, porque na verdade ele passou a mensagem que não era só do Papai Noel, era do Claro. avô, né? E eu te conto, lá na Jaguaruna, até hoje de manhã falei com esse meu amigo João Mergino, o pai deles tinha uma loja e é lá que estavam os presentes de Natal. E eu me lembro de um ano que eu passei e vi uma boneca loira na vitrine. Aí eu olhei aquela boneca, que sonho, alguém há de ganhar aquela boneca. Mas nunca me passou pela cabeça que eu a receberia no dia de Natal. Naquele tempo, Rogério, as bonecas viravam de lado a cabeça, viravam o braço, não tinha nada moderno como hoje, mas tinha cabelo e os olhos se mexiam. Aquilo ali, para a época, sei lá, anos o quê? Anos 60, de 60 a 70, era um presente que tu nunca vai esquecer. Então, Rogério, além disso, mas teve um presente, além das palavras do teu avô, algum presente que te marcou? Eu acredito que a primeira bicicleta que eu ganhei, essa daí foi inesquecível. Ela durou uma eternidade, ela já estava velhinha. Eu já tive outras, mas eu me lembro, ficou 20 anos comigo. Aquela Monareta era assim, esse presente foi a tal da bicicleta. E eu me lembro um outro Natal, aí dos 13 para os 14 anos, mais ou menos, pré-adolescente, que eu já meio revoltadinho falei, Papai Noel não existe, isso aí é uma palhaçada. E daí querendo contestar. Aí eu tive a minha avó falou e disse assim, mas e o espírito do Natal? Eu falei, não, por incrível que pareça, eu me sinto bacana, eu acho. Então, se o espírito do Natal existe, ele é incorporado por alguém. É o grande espírito que vem trazer para os nossos corações uma grande alegria. Então, é o seguinte, se ele existe, tu sente, é porque ele existe. Se você sentiu, é porque ele existe. Gente, eu tomei um susto, eu já queria ir para cima da minha avó, porque esse negócio de Jesus Cristo ressuscitar, Virgem Maria, que papo é esse? E ela, não, calma. O grande Espírito, ele está presente nos nossos corações. E foi lindo do jeito que ela falou. Porque, no caso, Rogério, eu fui criada na frente da igreja da Jaguaruna. Então, a gente, desde pequenininha, a fé já foi muito cultivada. Ser anjo para coroar Nossa Senhora, né? Trabalhar na semana, né, da Páscoa, ajudar a construir a igreja da Jaguaruna, fazendo rifas, vendendo pudins. Eu me lembro que uma vez a mãe fez 30 pudins para botar na barraquinha, tudo para construir. Então, a nossa vida era em função do cristianismo. Isso aí ficou comigo, Rogério, ficou eterno. A minha fé, se ela já existia, ela se fortificou. E realmente isso que tu falas, que em um momento algum tu teve dúvida, foi bem interessante a minha vida inteira. Foi uma certeza, sempre. Muito grande. Até hoje eu tenho uma obra de arte de Jesus pintada pelo meu irmão em casa e uma outra que a minha mãe deu. Tem os altares, porque realmente curto bastante a religiosidade. E eu acho que o povo brasileiro, de certa forma, dentro da sua linha, ele também curte essa fé. Porque, Rogério, se não fosse a fé, como é que esse povo ia dar conta de tudo? Me fala. É verdade, Ruth. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa questão da fé, e não importa a fé que você tenha, qualquer que seja ela, não importa o Deus que você acredite, ou se não acredita em Deus e acredita num grande Espírito, ele está presente. E, se quiser, até, Ruth, saindo um pouquinho do Natal e dessa conversa, cada vez mais os astros físicos e a física quântica está mostrando que a energia pela qual
une diversos setores do universo, é Sim. aquela que já foi traduzida em diversas religiões e que cada vez mais nós temos uma convergência entre a ciência e, sobretudo, a física quântica e a mecânica quântica, né, que uma Sim. vai trabalhar sobre o macro e a outra sobre o micro, que está começando cada vez mais mostrando que a gente tem essa energia e que o universo todo é como se fosse um grande cérebro interligado. E que nós temos que aprender a respeitar, começando pelo meu visto, pela natureza, né? Pela natureza. Hoje de manhã, quando eu acordei, tinha uma hemerocallis, é o lírio de um dia. Lindo, lindo. Ele veio com laranja e com rajados. Meu irmão até bateu uma foto. O que é aquilo? Um presente da natureza para que naquele dia nós pudéssemos desfrutar da beleza de uma flor. E aí que nós temos, aí está o grande recado também do Natal. É preciso que cuidemos dessa nossa terra querida, dos nossos povos, que deixemos o preconceito de lado, que deixemos os velhos costumes e passemos a nos amar como um todo. Porque, na verdade, Rogério, por que precisamos nos sentir separados? Essa é uma pergunta. Precisamos nos sentir separados? Eu acho que, em hipótese alguma, né, nós somos todos num único universo, por isso que ele chama universo. É diversas versões de um único ser que somos nós. O grande espírito, o coração nosso, está dentro de cada um. A saída, ela não está fora, ela está dentro. Então, assim, eu acho que quando todo mundo cultiva o seu Deus interior, o seu Deus interno, ele consegue passar essa energia, essa mensagem para o seu semelhante, para o seu irmão. Não importa se ele é cristão, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é judeu, se ele é islamita, ou se ele cultiva outro tipo de religiões, principalmente as nativas, junto à natureza, porque essa é a grande mãe que tudo nos ensina e que, de alguma maneira, nos faz acreditar cada vez mais no futuro e na nossa própria vida. O Rogério, falando em vida, né, a história conta que quando Cristo veio, a vida, ele veio com muita simplicidade, que ele recebeu de presente os incensos que são da natureza. Ele foi cuidado por animais. Ele não precisou, né, de muito luxo. O recado é: vamos viver com menos, mas somar mais, ajudar mais. Que sejam projetos. Eu gosto muito de morar em Florianópolis, que eu vejo como uma cidade muito solidária, até porque participo de muitas obras assistenciais, muitos centros espiritualistas, e eu consigo ver que há uma ajuda, e até agora no Natal, movimentos. Nós estamos fazendo um movimento no Canto do Lamim de receber balinhas para distribuir em toda a parte lá do norte da ilha. Né? Em Governador Celso Ramos, de distribuir balinha, só para trazer alegria para a criança e a esperança. O Ruth sabe de uma outra coisa, falando assim da nossa religião mais próxima que tem, que é o cristianismo. Como eu falei, eu morei muito tempo fora do Brasil e eu fui muitas vezes na Notre Dame, que foi aquela igreja que queimou e que foi uma comoção muito grande no Sim. mundo inteiro. E ela levou mais de 300 anos para ser construída. Cada porta dela tinha uma herança papal diferente. E a história da Notre Dame é muito interessante, porque, primeiro, ela era um culto romano a Minerva naquele mesmo lugar. E eles contavam que esse culto já vinha dos celtas, anterior aos romanos. Então, o que eu acho bonito é essa sincronicidade que tem da espiritualidade, que vem da ancestralidade. Sim. Que não começa com uma religião, mas que ela vai passando de geração... Como fé, é quase uma mensagem de fé.
Então, e esses lugares são energizados. A coisa Sim. mais impressionante que Que tem tu chega e sente a energia. exatamente. Eu quero muito conhecer a casa de Maria, né, que é onde ela teve os seus últimos dias. E uma amiga minha foi lá, ela disse que a energia do local é de sentir, de chorar da emoção. Fica em Éfeso. Eu ainda quero ver se eu vou até lá. Eu tive a felicidade de ir em Assis, né, e conhecer a casa de São Francisco de Assis também, que é de uma simplicidade, de uma Sim. beleza, e como você falou, de uma energia muito grande. E é assim, por isso que às vezes eu fico um pouco, não é chateado, mas esses templos modernos que é quadradinho, não sei o quê, começa um pastor a berrar, a gritar. É diferente de você entrar numa igreja e se conectar. Se conectar. É tu contigo mesmo. Tu com o que tem dentro de ti, com a tua ancestralidade também, com a tua fé. É isso que importa. Isso é espiritualidade, Rogério. Eu trabalho muito em mim, já há uns quase 40 anos, né, de cultivar a espiritualidade. E foi uma descoberta belíssima. A espiritualidade é o nosso interior conectado com o todo. É isso que nós temos que buscar. E quando a gente encontra, a gente vê beleza em tudo. A gente vê beleza na morte, vê na vida, vê nas dificuldades, vê na superação, porque a espiritualidade te coloca mesmo no centro do universo e é uma conexão com o que é que existe de mais divino em nós. Na verdade, Rogério, nós somos divinos. Vamos pensar nisso, nesse Natal. E eu vou deixar a minha mensagem aqui, antes de passar a palavra para ti, para que todos os nossos ouvintes, que todos que estiveram conosco este ano, que tenham recebido alguma bênção, que possam superar seus desafios e que jamais percam a esperança na força que vocês têm dentro de si. Busquem na sua fé, na sua espiritualidade, busque na sua família, busque no seu trabalho, na natureza, onde for. Mas nunca deixe de acreditar que você tem muita força e muita energia para ajudar a construir um mundo melhor. A palavra é tua, Rogério. Bom, Ruth, eu queria, assim, em primeiro lugar, dizer que nesse último programa, que alegria poder partilhar com você, com essa escritora tão sensível, tão espiritualizada que você é, e que tanta informação e tanta alegria trouxe para esse programa. E queria reforçar essa ideia de que o Deus verdadeiro é aquele que existe dentro de você, dentro do seu coração, que você sente aquela força que lhe leva à frente. Em algum momento que você hesitar, que você estiver mais tristinho, mais deprimido, lembre-se que você faz parte do sagrado e que todos nós estamos conectados e que, de alguma forma, a gente passa esse tipo de energia e que esse poder está dentro de cada coração. Não importa qual a sua fé e qual a sua religião, mas eu espero que você tenha pessoas tão maravilhosas para conviver quanto eu tive esse ano com a minha querida Ruth, e que esse Natal seja um Natal de congregação, seja um Natal de união dos corações, de união dos povos, e que a gente faça todos os nossos sonhos virarem realidade, mesmo que seja um pequeno sonho ou uma realidade ainda distante. Mas é essa energia que vai nos mover a um sentido positivo que a vida nos dá. E eu queria terminar dizendo que, na minha vida de cientista, eu nunca acreditei em milagre. Até que, descobrindo a espiritualidade, eu vejo que tudo é um milagre. Então, acreditar ou não acreditar em milagre, tanto faz. Eles existem e eles estão presentes, como é um milagre nós estarmos vivos aqui, e desejando para vocês um Feliz Natal, próspero Ano Novo e saúde para todos vocês. E eu ia te dar a mão para a gente realmente, juntos, desejar a vocês um Feliz Natal.
Pegue na nossa mão você aí, Feliz Natal para todos os nossos colaboradores, todos os nossos anunciantes e principalmente para você, nosso telespectador. Obrigada. No show da tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Falamos de